A paz de Deus com toda a nossa querida Irmandade. Hoje eu vim aqui especialmente agradecer a vocês que com tanto amor e carinho nos têm ajudado a manter não só a nossa live aqui no ar, como a fazermos os atendimentos às pessoas mais necessitadas. Falando com a irmã Sueli, nós achamos por bem de no momento das ofertas prestar um pouquinho de conta com vocês sobre o que Deus preparou de fazer até hoje. Um pedacinho do tanto de atendimentos que já fizemos até hoje. Já foram muitas famílias, graças ao amor e à colaboração do povo de Deus. Então, meus irmãos, queremos reforçar esse pedido. Reforçar esse pedido de socorro, de ajuda para essas pessoas que estão enfrentando necessidades. Há pessoas que são encontradas por nós no nosso dia a dia, no nosso trajeto, como vocês poderão ver a seguir, e são atendidas. Deus cria caminhos para que o socorro chegue nas mãos daquele ou daquela que estão precisando. Então nós vamos assistir um trechinho de um vídeo, vou deixar um hino tocando no fundo aí, e depois o anúncio das ofertas. O que Deus te tocar no coração, o que Deus te preparar, faça. Nos ajude a levar alento às vidas dos necessitados. Tem muita gente, às vezes pertinho de nós, precisando de um socorro. E nós podemos ser instrumentos na mão de Deus para levar esse recurso, para levar esse alento a esses corações. E lembrando que primeiro chega a comida que perece, que é o arrozinho, o feijão, a comidinha. E junto dele vai a comida que permanece, que é a santa palavra de Deus. A irmã Sueli sempre deixa uma oração, quando posso estar junto também, uma palavra de conforto, um convite para estar na presença de Deus, e assim as almas vão sendo ganhas para Cristo. Contamos com vocês sempre, e que Deus, na sua infinita misericórdia, possa te retribuir com toda sorte de bênçãos, em nome do Senhor Jesus. Vamos assistir o vídeo? Vamos lá então. A paz de Deus, povo de Deus. Deus que abençoe grandemente a sua vida. E você que deseja ofertar aqui para ajudar o canal da Hora da Bênção a continuar a levar a mensagem do Evangelho, nós vamos deixar aqui os dados bancários. A nossa chave do Pix, o nosso e-mail, que é contato@horadabenção.com.br. contato@horadabenção.com.br. E o nosso celular, que é o 011 91488 3827. Para você que deseja fazer depósito direto no Caixa, é no Banco Caixa Econômica Federal, agência 4680, operação 003, que é pessoa jurídica, e a conta corrente é a 1194, dígito 4, em nome da Hora da Bênção, tanto o depósito quanto as duas chaves do Pix, o e-mail e o celular. Toda ajuda será bem-vinda para que nós continuemos a levar a palavra e continuemos a fazer também os atendimentos aos necessitados, como vocês têm acompanhado nos nossos vídeos aqui. Que Deus retribua em muitas bênçãos e nós contamos com você para que nós continuemos com esse trabalho tão bonito que Deus tem preparado. Deus abençoe grandemente a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Cada um contribua segundo a sua prosperidade que Deus põe no coração.
Vamos agradecer? Senhor, graça te damos pelas ofertas que o teu povo tem feito, pelas vidas que têm sido alcançadas, como aquele casal de irmãos que ontem mesmo já foram atendidos, pelo amor da nossa irmandade, a irmã que quebrou a perna. Continua abençoando, prosperando e multiplicando na vida da tua igreja, tanto em matéria quanto no espírito, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos ler a palavra do Senhor na epístola do apóstolo São Paulo ao povo de Tessalônica, então aos Tessalonicenses. Nós leremos no capítulo 5. Vamos ver o que o Senhor tem a falar com cada um de nós essa noite. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Até aqui Deus nos dá, meus irmãos. Amém, Senhor Jesus. Deixa eu arrumar o microfone aqui para não ficar muito distante a voz, porque às vezes dá eco, né, por causa da sala. Aí a Irmandade reclama com razão. Mas acho que agora fica melhor. Ninguém me deu o suportinho da Bíblia ainda. É difícil de achar. Eu também procurei. Mas não vão achar. Vou lá na Conde de Sarzeda. Eu estou devendo umas visitas lá para os irmãos. E lá a gente acha. Se Deus quiser. Vamos agradecer pela leitura? Senhor, fala conosco através da Tua palavra mais essa noite e nos dá de entender a Tua voz e de por nada nesse mundo contestar a Tua palavra, Senhor, mas sempre nos submeter a ela, buscando de Deus e em Deus entendimento, compreensão e sabedoria. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, vocês que estão chegando agora, que estão acompanhando talvez só esse trecho recortado da palavra, que ele faz parte de um culto que foi ao ar hoje, né, que está indo ao ar para nós agora, para você que assistirá depois já vai ter sido transmitido. É uma live que é transmitida todas as noites às 20 horas aqui no nosso canal Na Hora da Bênção. Todas as noites. Então fique à vontade para dar glória a Deus com a gente, para nos chamar aqui no Zap, para entrar na nossa lista de transmissão, receber as orações, mensagens, palavras, versículos bíblicos, a leitura diária da palavra que a gente manda para a Irmandade, 011 9 14 88 38 27. E também nos siga no nosso Instagram, que é @hora_bênção. Prezados, o apóstolo São Paulo, se os irmãos poderão pegar todas as cartas, todos os textos que ele deixou escrito. Vou tirar o som do meu celular, que ele está com uma cara que vai tocar. Os irmãos verão que ele sempre falou de muitas coisas, mas vocês poderão notar. Se vocês, quem já leu um pouquinho, você vai poder notar isso. Você não vê o apóstolo São Paulo falar de riqueza material com ênfase. Nem de dinheiro ele fala, a não ser quando ele agradece o povo
de Filipos, tal, dos dons recebidos. A Tessalônica, ele sempre teve uma boa relação com essa igreja, ele sempre se orgulhou muito dessa igreja, pela obediência, pela presteza, pela maneira que o evangelho cresceu em toda aquela região. Ele sempre foi muito, ele teve um relacionamento muito próximo com ela. Com algumas igrejas mais próximas, outros menos próximos. Mas os irmãos verão que ele não foi um apóstolo que deu muita importância para os bens materiais. Tanto que ele os teve e depois abriu mão de tudo pelo propósito do evangelho, pelo propósito da salvação. De maneira que ele teve também toda a sabedoria e instrução humana, adquirida em escolas, adquirida com estudo, era doutor na lei. Em um dado momento, com o conhecimento da graça, com o esclarecimento da graça de Cristo, ele mesmo disse, eu fiz todo o meu conhecimento esterco. Vejam só, irmãos, o tamanho da abnegação, né? O quanto ele se absteve de todas as coisas materiais, porque ele havia sido preenchido por algo sobrenatural muito mais excelente, que é o conhecimento da graça de Deus. Mas por que eu estou dizendo tudo isso aos irmãos? Porque a cada um, tanto aos discípulos, quanto aos apóstolos, quanto aos profetas, e evidentemente o Filho de Deus muito mais que todos eles, que todos nós, cada um Deus usou de uma maneira. Cristo era a parte macro, era a parte gerencial de toda essa missão, né, de levar a palavra. Então, ele veio ao mundo, foi morto, crucificado, teve toda a sua história, o anúncio da sua palavra, do seu exemplo de fé, de vida e tudo mais. E cada um particionou essa mensagem em milhares de pedacinhos. E cada um pegou um pedacinho para si. Nos dias atuais, hoje, não é diferente. As igrejas, as pessoas, e que isso fica muito bem claro, as pessoas que têm bom desejo, que ainda que falhos que nós somos, mas que tenham no mínimo sinceridade, dizer, Senhor, talvez não é o melhor, mas é o meu melhor. Eu faço de bom coração. Então as igrejas, elas têm, elas cuidam, cada uma, ela se dedica a uma parte, mais ou menos isso. Vamos falar das igrejas evangélicas, só para os irmãos terem uma ideia, para a gente entrar no assunto, porque essa é a guia que o Espírito Santo está dando aqui. Então, quero crer que o Senhor tem alguma coisa especial para falar com cada um de nós. Vamos falar da Igreja Universal, por exemplo. Ela leva a mensagem do Evangelho e ela é uma igreja mais voltada para conquistas materiais, para o sucesso financeiro, o sucesso familiar. Eles falam muito da família, o sucesso nos relacionamentos. Irmãos, pelo amor de Deus, isso não é uma crítica. Estou usando o mesmo exemplo de Cristo, que particionou a mensagem do Evangelho e ela continua funcionando assim. Agora, isso depende muito da maneira que nós olhamos. Se a gente olha com o olho mau, nada vai prestar. Tanto que olharam Cristo com olhos maus e ele foi crucificado. Então, a Universal ela tem essa pegada, ela tem esse foco. Você vai para a igreja Deus e Amor, por exemplo, é uma igreja essencialmente, muito boa por sinal, de oração. Pensa num povo que ora, é o povo da Deus e Amor. Eu tenho um grande amigo, porque eu tenho um grande carinho, agora casou com a Andréia, o Eduardo Rímulo, um beijão para ele, para a Andréia, lá de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ele agora é pastor da Igreja Deus e Amor. Nossa, um irmão, não dá para dar um adjetivo pro Eduardo. Santo de Deus, é da Deus e Amor. Povo de oração, povo de cara no chão, povo de que repreende os espíritos malignos, povo que Deus trabalha com eles também muito na cura. Você vê? Aí a gente vai para a CCB, que é a que a gente mais conhece, é da onde eu vim também. Você não vê a CCB falar muito de dinheiro, dessa conquista material. Não é uma igreja de muita oração, a gente não é ensinado a orar muito, não tem. Tanto que no culto, quanto mais curta a oração, melhor. Não é crítica, pelo amor de Deus. Mas é uma igreja que na palavra, sobre as coisas celestiais, sobre a salvação, sobre a vida eterna, ela martela 24 horas por dia. Salvação, salvação, salvação. Há tempos passados, agora não mais, graças a Deus, eles eram tão focados nisso que eles achavam que a salvação pertencia só a eles. Só quem for da CCB vai para o céu. Isso acabou.
houve e tem havido, ainda há alguns gatos pingados aí que pregam isso, mas de forma isolada e não é apoiado pela cúpula da igreja. Agora eles declararam de todas as formas possíveis que a salvação está em Cristo e tal. Mas o que eu quero dizer com isso? Vocês notam que cada um tem um trabalho? Cada um tem uma função na divulgação, na propagação do reino de Deus. E aí eu poderia falar de, meu Deus, N igrejas, é que essas que a gente mais conhece e tal. E aí as outras invertentes dessas principais. Assembleia de Deus. Assembleia de Deus é um povo do Espírito Santo. É o povo do reteté. É o povo que busca, é o povo das vigílias, é o povo do quebra, é o povo do sapato de fogo. E glória a Deus. Vocês notam? Vocês veem quanto isso é maravilhoso? Agora, isso depende dos nossos olhos. Depende da nossa boa vontade de compreender que cada um tem um chamado. E que o princípio para que toda essa estrutura funcione é o respeito. E o apóstolo São Paulo aqui ele falava com o povo de Tessalônica de uma forma, falava com o povo de Coríntios de outra forma. Você vê, é só lá os Coríntios que ele fala da recomendação do véu para as mulheres. Recomendação, não é mandamento. Ele fala aos filipenses, ele fala aos romanos, ele fala ao povo de Éfeso. Vejam, irmãos, e se você for ver Cristo, por onde ele passava, é importante que nós leiamos nos evangelhos. Aí a gente vai ver lá Mateus, Marcos, Lucas, João. Você vai ver que eles, em cada cidade que passava, tinha uma peculiaridade. Numa cidade tinha um endemoniado gadareno, a Deus e amor. Na outra cidade tinha a mulher que tinha um fluxo de sangue, a Deus e amor também. Em outro lugar tinha Zaqueu publicano, que recebeu a salvação, que entregou-se a Cristo. Hoje me convém pousar na tua casa. A CCB, que fala mais desse assunto. E a outra parte lá, a mulher sunamita que voltou à sua terra e teve os seus bens todos restituídos. A Universal. Vocês conseguem compreender isso? Agora, repito, depende dos nossos olhos. Mas por que, irmão Rodrigo, toda essa preleção? Eu confesso que eu também não sei. É o Espírito Santo que está dando aqui. Eu não tinha a menor noção de que Deus ia falar dessa forma conosco. Mas é a palavra do Senhor. Por que Deus está querendo tocar nesse assunto com cada um de nós? Para te lembrar que a vocação que mais te importa é aquela para a qual Deus chamou você. Para que Deus te chamou? Qual é a sua função? Aonde você se identificou no Evangelho? Tem médico, tem gente que é médico, tem gente que é policial, tem gente que é juiz, tem gente que é ladrão. Está na pessoa. É o jeito dela e vai arcar com as consequências, evidentemente. E é essa preocupação do Evangelho, que ele se realize, que ele se concretize dentro de cada um de nós. Há irmãos que Deus usa na cura, há irmãos que Deus usa na propagação do Evangelho. São os pedacinhos dessa mensagem que foram particionados aos milhares e eles vão sendo espalhados pela terra, muito melhor do que um só. Quanto mais dividido, quanto mais multiplicado o Evangelho, quanto mais divulgado, propagado, difundido, melhor para o reino de Deus. E hoje o Senhor vem dizer a todos nós somos filhos da luz. Essa parte onde diz a palavra que o Senhor virá como ladrão da noite e surpreenderá muitos, não deverá se aplicar à igreja. O apóstolo São Paulo mesmo disse, nós somos filhos da luz, para nós não haverá surpresa. Por quê? Porque nós o estamos esperando, nós já estamos esperando o Senhor. Quando eu vi o som da trombeta dizer, ora vem sem demora, Senhor Jesus, Maranata, aleluia, oh glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Agora, se nós nos enclausuramos na nossa intransigência, no nosso malvado coração, na nossa teimosia, na nossa língua afiada, queridos, essa é uma má enfermidade para os nossos corações, irmãos.
É um mal muito grande para as nossas vidas. Bendito seja o nome santo do Senhor. E Deus não quer isso para nenhum de nós, amados. Esse não é o propósito do Evangelho para nós. Esse não é o propósito de Cristo Jesus para cada um de nós. O propósito do Senhor Jesus é encher a nossa vida das riquezas espirituais. É colocar em nós cada vez mais sabedoria, virtude, unção, poder, temor e tremor diante da palavra. Entretanto, se os nossos corações não compreendem o dom individual que Deus deu a cada um, o irmão Rodrigo é uma pessoa, o irmão João é outra pessoa, a irmã Marlene é outra pessoa, mas Deus é um só. Deus é um só. E se nós não entendemos isso, o Evangelho não tem eficácia alguma nas nossas vidas. É como passar fome diante de um banquete, sede diante de uma fonte de água fresca e cristalina. Eis a água. Por que tu estás com sede? Porque não bebe. É só por isso. Por que nós não temos entendimento, por exemplo, das coisas? Por que às vezes nos falta sabedoria para lidar com as coisas? E o Senhor mesmo diz, porque não pede. Porque pedi e dar-se-vos-á. Pedi ser-lhe-á concedido, batei e abrir-se-vos-á. Se alguém tem falta de sabedoria, o apóstolo São Paulo que escreveu, pede a Deus que a dá liberalmente e não lance em rosto, hein? Dá e não cobra. Então ele lembrava ao povo de Tessalônica, ameis uns aos outros. Porque era uma igreja bastante especial. Era uma igreja com revestimento especial. Mas por que Deus amou mais a Tessalônica do que Coríntios? Havia uma distinção? Não. Mas havia no povo uma diferença. A quem mais busca, mais recebe. A quem menos busca, menos recebe. Então não é Deus quem muda, sou eu quem tenho que mudar. Até porque Deus é imutável. Ele continua Deus, ele continua acessível. E a palavra diz que ele continua galardoador daqueles que o buscam. Então por que eu não recebo? Porque eu não busco. Por que a porta não se abre? Porque eu não bato. Não, irmão Rodrigo, eu bato todo dia. Não bate do jeito certo. Lembra como o Josildo ensinou a gente? Pedis e não recebeis. Por quê? Pedis mal. Se você não pede do jeito certo, se você não pede a coisa certa, com o coração certo, sincero diante de Deus, é a mesma coisa que falar com uma parede. Deus até ouve, mas não atende. Irmão, mas também não responde. Ah, sim, responder ele sempre responde. A pergunta é, nós ouvimos? É uma palavra enigmática, uma palavra para pôr a igreja para pensar. Então ele se preocupava em dizer, ele falou muito aqui sobre luz, luz, luz. Nós somos do dia, nós não somos da noite. Igreja, nós somos do dia. Nós não somos da noite. Nós somos da luz, não somos das trevas. E como haverá essa diferenciação em nós? Pelas nossas atitudes, pelo nosso viver, pelo nosso testemunho aos que estão nos observando. É nisso que se distinguirá filhos da luz e filhos das trevas. E lembrando que em nós, por mais que não queiramos, sempre aparecem alguns pontinhos de trevas, irmãos. Sempre, sempre. Em mim, em você, em todos nós. Numa falácia, numa conversação, numa atitude, numa decisão que tomamos, num pensamento, num sentimento ou não. Vai dizer que em algum momento você não viu no teu coração alguma mancha. Não seja hipócrita, porque a palavra vem para iluminar. E quando você não reconhece a sua necessidade de libertação, você está sendo hipócrita. E é como aquele que está se afogando e não quer ajuda. É verdade, irmão Rodrigo. Eu às vezes fico com raiva da turma. Eu fico meio aborrecido. Eu tenho uns sentimentos estranhos, uns desejos que não são bons. Ora, irmão, somos humanos. E é para isso que vem a palavra mesmo. É para isso que nós estamos na presença de Deus. É para essa busca. Nós obedecemos o batismo, depois ouvimos o som do evangelho, obedecemos ao mandamento do batismo e vamos aqui, caminhando, se limpando, sabe? Se
se ajeitando, se arrumando, se ataviando, a palavra fala, que é se preparando, que é o atavio, que é quando a noiva se prepara, o noivo para o encontro das núpcias. Então, queridos irmãos, o que o Senhor quer dizer a nós essa noite? Receba a luz de Jesus Cristo na tua vida, em nome de Jesus. Receba a luz de Deus em nome de Jesus. Receba esse toque do Espírito Santo em nome de Jesus sobre a tua vida. E entenda que toda forma de divulgação do reino de Deus é válida e que deve ser respeitada. E pronto. E volto num assunto chato, que já falei algumas vezes, mas que deve ser falado muitas vezes. Se você pega todas as doutrinas espíritas, em todas as suas vertentes, eu não entendo, mas eu sei que há várias vertentes, várias correntes, né, de pensamento espírita. Eles não brigam entre si, é um respeito enorme entre eles. Pode haver divergência, mas o respeito está acima de tudo. E nós que servimos a Deus por Jesus Cristo, não nos respeitamos. Não damos testemunho do Deus a quem servimos. De maneira, veja só, que foi o que o apóstolo São Paulo falou. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva. O que ele queria dizer com isso? Nós que conhecemos a Cristo, nós que conhecemos a luz de Deus, ou pelo menos deveríamos, não precisaríamos, então, de nenhuma admoestação, de maneira que ninguém precisaria me ouvir da minha boca dizer, eu creio em Jesus Cristo, eu proferir isso. Não seria necessário, pelo menos não deveria ser. Quando as pessoas vissem o meu viver, vissem o meu testemunho, vissem as minhas ações, eles diriam, certamente esse rapaz é um servo de Deus. Olha o jeito que ele se porta. Como você tem sido identificado no meio da multidão. Lembra no comecinho da palavra? O Senhor torna a nos perguntar, qual é a tua missão? Já se colocou no teu lugar? Já está no teu posto de trabalho espiritual? Já ocupou o teu lugar na vida? Para o que Deus te chamou? Hoje, nesse momento, poderão haver alguns de nós que estão ocupando o lugar de reclamão, de falastrão. Só reclama, mas não faz nada. E é para isso que Deus manda a palavra hoje. Para dizer, deixa eu te mostrar algumas coisas, talvez você tenha se esquecido. E é muito natural que a gente se lembre só daquilo que nos convém, daquilo que beneficia a nós. E não é uma questão de egoísmo, é uma questão de instinto natural, de preservação dos nossos interesses. Mas Deus não enxerga assim. Pela sua grandeza, glória ao nome do Senhor. E pela sua grandiosidade, ele fala, deixa eu te baixar um pouco, deixa eu te pôr aqui no mundo real, porque esse mundo que você está reclamando, que você está reivindicando, é um mundo ideal. Esse aí está só nos seus pensamentos. Tem um mundo real, que é aqui, ó, onde as coisas acontecem, onde você tem que dar para receber, onde que a obediência gera a misericórdia e a bênção, onde Deus prefere a obediência do que o sacrifício. Então tem um monte de coisas que você precisa considerar. E é para isso que vem a palavra. Para falar, vem cá, desce, vamos conversar aqui no nível de entendimento razoável e no nível de entendimento do que é possível. Porque no seu mundo ideal não tem dor, não tem briga, se nada em dinheiro, se abre a torneira da sua casa, sai Yakult. Mas no mundo real é diferente, meu irmão. É gente querendo arrancar teu emprego, tomar tua mulher, tomar teu marido, levar teus filhos para as drogas, roubar teu carro. É Satanás querendo roubar tua alma, tragar tua alma para o inferno, 24 horas por dia. Esse é o mundo real. E é nesse aqui que você vive. E é nesse aqui que Deus te justificará, te limpará para o dia da salvação. Que é esse dia aqui que o apóstolo São Paulo falou, que é quando ele vem. Para que você não seja surpreendido. Porque aqueles que forem surpreendidos com a vinda do Senhor como ladrão da noite é porque estão em trevas. Nós que estamos na luz, ou devemos estar, em nome de Jesus, não seremos surpreendidos, como Deus deu de dizer agorinha, pouco. Então é por isso que vem a palavra hoje falar aos nossos corações. E o Senhor vem te dizer, é evidente que você tem 1 zilhão de problemas, é evidente que você tem um monte de coisas para se preocupar, mas hoje
Ou ultimamente, você tem parado para pensar sobre a tua alma, sobre a tua salvação, sobre o teu testemunho? Você, porque todos os teus problemas giram em torno daquilo que as pessoas te fazem, ou de reação à ação de outras pessoas. Mas em qual momento você vai parar para pensar no problema que você causa aos outros pelas tuas ações? Não, Rodrigo, mas não faço nada para ninguém. Tá vendo? Só de falar isso é sinal que você está doente no espírito, que eu estou doente. Impossível que as tuas ações não interfiram na vida das pessoas, daqueles que estão à sua volta. É impossível. Você não vive sozinho no mundo. Tem gente à tua volta. Tem marido, tem filho, tem funcionário, tem patrão, tem pastor, tem amigo. E se você não entender isso, não tem palavra que entre no seu coração, no meu coração. Não tem conforto que venha. Você continua obstinado, inchado, adoecido. E o Senhor quer hoje, glória ao nome do Senhor, através da sua palavra, dizer a você. Lembra da palavra que Deus mandou ontem? Mesmo que você não compreenda, Deus te ama. E tem tudo a ver com aquela palavra de ontem, essa de hoje. Porque você atribui o amor de Deus por você só quando Ele faz o que você espera. E às vezes Ele não faz, então Deus não te ama. E é uma injustiça. Mas é pior para nós. Que isso nos afasta de Deus. E nós longe de Deus, diz a palavra, que somos pobres, miseráveis, desgraçados e nus. E Deus sem nós é simplesmente Deus. Continua igualzinho. Não muda absolutamente nada. Então hoje o Senhor está enviando a todos nós essa sua poderosa palavra. Está tocando nos nossos corações com o seu Espírito Santo. E promete à sua igreja: andai na luz, e vós não sereis surpreendidos por coisa alguma. Permanecei firmes na vocação para o qual fostes chamados. Glória ao nome santo do Senhor. Atentai aos conselhos da palavra, orai e vigiai. E perseverai em oração, insistindo, ainda que te pareça demorar, continua orando. E o Senhor diz a todos nós hoje por esta palavra: a minha bênção está sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. E coisa estranha alguma atrapalhará o meu operar na tua vida, diz o Senhor. E nada impedirá de que você receba a luz de Jesus Cristo, a não ser a tua dureza de coração. Então hoje, o Senhor quer que você profetize, que você peça: Senhor, dá-me da tua luz. Peça luz a Deus, que é a sabedoria, a luz da sabedoria. E Deus te dá liberalmente, te dá de balde, nos dá de balde. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio da glória de Deus sobre ti. E o Senhor te promete por esta santa palavra: tudo que você pedir ao Pai em nome de Jesus, ser-lhe-á concedido, diz o Senhor. Deus seja louvado, amados. Amém.